palmas ao Senhor Jesus, que merece, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Que bom estarmos na casa do Senhor para louvarmos, para bendizermos o nome do Senhor. Gostaríamos nós, pastor Joaquim, pastora Sueli, irmão Reinaldo, os irmãos estivessem aqui conosco, nós vamos continuar orando, vamos continuar clamando a Deus por essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra a palavra de Deus, meus amados. Livro de Marcos capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 46. Marcos capítulo 10, verso 46 em diante. Palavra de Deus para nós, falando sobre cura, Falando sobre cura, e nós vamos ver aqui um homem que buscou a sua cura, clamou a Deus e Deus o atendeu. Além de dar a cura sobre ele, Deus mudou a história dele completamente. E assim Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus quer curar e quer mudar a nossa história completamente. Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, a palavra de Deus diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deixa eu baixar um pouquinho. E muitos, verso 48, e muitos os repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, verso 49, e Jesus parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Verso 50, e lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Verso 51, e Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhes disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhes disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, feche a tua Bíblia, porém não feche o teu coração. Permita ser tocado por Deus nesta noite, permita ser moldado por Deus nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Fale com o Senhor agora. Fale com o Senhor aquilo que você quer ouvir dele nesta noite, aquilo que você necessita. Nós cremos na palavra de Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Lemos, ó Deus, querendo a tua palavra que é fiel, que é justa, para nos abençoar. Pai querido, fala conosco, Senhor, em especial nesta noite. Pai, derrama, Senhor, do teu poder, derrama, Senhor, da tua unção poderosa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, como eu sempre te peço, meu Deus, como me é dado, ó Pai, uma responsabilidade como esta, de estar no teu altar trazendo a tua palavra. Pai, que eu, Marcos, diminua, mas que o Senhor cresça através de mim. Que eu venha ser apenas, meu Deus, a ferramenta que o Senhor vai usar, meu Pai. Pai querido, revela-te a nós nesta noite, através, ó Deus, da tua palavra. Cumpra em nós, ó Pai, o teu querer, Pai querido. Pai, e quando, ó Pai querido, eu estiver ministrando como instrumento teu, Pai, o Senhor tem total liberdade, Senhor, para começar já a agir no nosso meio, para começar, meu Deus, a operar, Senhor, em nosso meio, para começar, meu Deus, a derramar, ó Pai, da tua porção em nosso meio,
momento, Pai, como pregoeiro da Tua palavra. Meu Deus e meu Pai, eu levanto agora o som da minha voz e eu digo, ó Pai, para tudo aquilo, ó Pai, que vinha tentar roubar a nossa atenção da Tua palavra, tudo aquilo, ó Pai, que vinha nos impedir, ó Pai, de ouvir a Tua palavra, eu dou agora, meu Deus e meu Pai, 1/1000 de segundo, para que esses espíritos imundos batem retirada da Vila Rio Branco, porque se não se retirarem, meu Deus, serão queimados pelo poder da Tua glória. Pai, rasga o céu sobre nós e derrama, Senhor, o Teu poder, ó Pai. Pai querido, que a Tua palavra vá, percorra toda a terra, percorra toda a Vila Rio Branco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Percorra, Senhor, toda a nossa vida, Senhor. Pai, trabalha, Senhor, em nosso ser, ó Pai. Trabalha conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele nos faz uma pergunta nessa noite. O que queres que eu te faça? O Senhor Jesus, Ele pergunta para mim, Ele pergunta para você. O que queres que eu te faça? Nós vemos aqui a história de um homem que tinha um desejo no seu coração, um homem que almejava algo em si, um homem que Jesus, Ele pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Um homem que ele ouve falar de Jesus, e ele então toma algumas atitudes, ele então decide fazer algo, e ele sabia que quando ele tomasse essa atitude, quando ele fosse agir desta forma, ele sabia que ele iria ser encurraçado, ele sabia que ele iria ser maltratado, ele sabia que ele iria enfrentar obstáculos na sua vida. Mas ele não se permitiu, ele não se deixou ser derrotado pelos obstáculos da vida. Ele não se deixou ser derrotado por aquilo, pelas vozes dos desanimadores. Mas ele decidiu clamar a Jesus. Ele decidiu levantar o som da sua voz. E ele então pega e começa a clamar e a dizer: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao ponto que essa gritaria deste homem começou a perturbar os irmãos que estavam lá, ouvindo Jesus falar. Imagine você, se chegasse alguém aqui e começasse a gritar, talvez um de vocês se levantaria, iria até essa pessoa e mandaria essa pessoa ficar calada, para que não viesse atrapalhar, para que não viesse atrapalhar o culto, para que não viesse atrapalhar de ouvir a mensagem do Senhor. E assim fizeram com este homem, e assim fizeram com ele. Mandaram que ele se calasse, mandaram que ele ficasse quieto, pois estava atrapalhando de ouvir o mestre falar, estavam atrapalhando de ouvir Jesus falar. Mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cada vez que chegava alguém e falava para ele, cada vez que chegava alguém e falava para ele ficar quieto, ele clamava mais alto, ele levantava mais o som da sua voz. Isso não o impediu de clamar a Jesus, isso não o impediu de clamar a Jesus Cristo. Eu pergunto para você, mas não sou digno da sua resposta: o que tem te impedido de clamar a Jesus? O que tem nos impedido de clamar a Jesus? Clame ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: clama a mim e
que clamar a Deus. E a Bíblia diz que este homem, de tanto clamar, de tanto perturbar, vamos dizer assim, entre aspas, Jesus, ele decide parar. Jesus parou num momento. Por um momento Jesus parou e mandou que chamassem aquele homem. Os seus discípulos então foram até aquele homem e chamaram ele. Levanta-te, Jesus te chama. Meu irmão, minha irmã, nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você: levanta-te, pois o Senhor te chama. Levanta-te, guerreiros, levanta-te, guerreiras, pois o Senhor está te chamando. Aleluia! É momento de nós nos levantarmos a nossa voz e clamarmos a Deus, levantarmos o som e buscarmos mais de Deus. Levanta-te, não é hora de você ficar, é hora de se levantar. O Senhor Jesus, ele diz: levanta-te, levanta-te, homem, levanta-te, mulher, levanta-te, jovem, levanta-te nessa noite. Ele nos convida a nos levantar. E os seus discípulos então chegaram e falaram para aquele homem: levanta-te, porque o Mestre te chama. A Bíblia diz que este homem automaticamente, ele se levantou como de um salto, jogou a sua capa e ele foi ao encontro de Jesus. Quando ele chega diante de encontrar com Jesus, Jesus parou e perguntou para ele: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Espera aí, pastor Marcos, mas aí tem uma contradição. Jesus, ele sabe de todas as coisas. Jesus, ele conhece todas as coisas. Sim. Então Jesus sabia que aquele homem estava cego. Jesus sabia, era nítido. Mas Jesus, ele queria ouvir da voz daquele homem: o que queres que eu te faça? Jesus, nessa noite, ele pergunta para mim, ele pergunta para você: o que queres que eu te faça? Ele quer ouvir a minha voz, ele quer ouvir a tua voz. Ele sabe do que cada um de nós precisamos. Ele sabe do que cada um de nós necessitamos. Mas ele quer ouvir a nossa voz. Por isso que ele pergunta para este homem: o que queres que eu te faça? E aquele homem responde para Jesus: eu quero ver. Eu quero ver. E você vê a história. Jesus pega e fala para aquele homem: então veja, porque a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Diante dessa narrativa, a Bíblia revela a grande disposição do Mestre em atender ao pobre e desprezado homem. Este homem desprezado pela multidão, porque a Bíblia diz que todas as vezes ele estava à porta do templo mendigando. Este homem desprezado pelos homens, desprezado pela multidão. Nesse encontro com Cristo, nós aprendemos, igreja amada, sobre a disposição do Senhor em atender o chamado de um homem desprezado. Nós aprendemos a disposição do Senhor em atender o clamor. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está disposto a ouvir o teu clamor. Ele está disposto a ouvir a tua oração. Ele está disposto a te ouvir nessa noite. Aleluia. E Ele ainda oferece a opção de pedir o que deseja.
dá a disposição de nós pedirmos o que nós queremos para Ele. Por isso que Ele faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? Amados, nós vamos entender um pouquinho sobre a importância do clamor, a importância que nós temos no clamor. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, uma das coisas que nós percebemos nas Escrituras, é a importância que Deus dá ao clamor do aflito. É a importância que Deus dá ao clamor do aflito. A palavra de Deus diz em Marcos 10, 48 ao 49, que é o texto que nós lemos: Jesus parou toda a multidão para atender o clamor de compaixão do aflito Bartimeu. Olha só a importância que Jesus dá ao clamor. Quando a igreja se levanta no clamor, e daqui a pouco nós vamos clamar. Quando a igreja se levanta no clamor, Jesus ele para tudo para ouvir o clamor. Aleluia! Ele para tudo para ouvir o clamor. A segunda coisa que nós vemos aqui é que Deus ele parou para atender o clamor de um menino e de uma mãe aflita no deserto. Não precisa abrir, mas eu aconselho você a ter aí um papel e caneta para anotar os textos bíblicos, né? Nós vamos correr um pouquinho aqui nos textos. Em Gênesis, capítulo 21, do versículo 17 ao versículo 20, vai falar sobre essa história, né? Que Deus parou para atender o clamor de um menino e de uma mãe aflita. Deus ele parou para ouvir o clamor. A terceira coisa, o terceiro ponto aqui, o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor se coloca à disposição para nos atender. Eu vou repetir para você guardar. O próprio Senhor Jesus, ele se coloca à disposição para atender o nosso clamor. Olha o que ele diz em Salmos capítulo 50, versículo 15. Ele diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aleluia! Aleluia! Ele diz para nós: invoca-me no dia da angústia. Então, se você estiver passando por um determinado problema, se você estiver enfrentando uma determinada situação, meu irmão, minha irmã, está aqui o segredo: é invocar, é clamar ao Senhor, porque o Senhor ele vai te ouvir, porque o Senhor ele ouve o teu clamor. Aleluia! Olha só, o salmista, ele celebra a resposta do clamor do homem aflito. O que ele diz lá em Salmos 34, verso 6? Ele diz assim: clamou este pó, e o Senhor o ouviu, e salvou de todas as suas angústias. Clamou este pó, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Aleluia! Oh, glória a Deus! Nós entendemos então aqui sobre a importância de um clamor. É importante a igreja clamar, é importante nós clamarmos a Deus. É importante você falar com Deus, você orar ao Senhor, você buscar ao Senhor constantemente. Aleluia! É importantíssimo isso, meu amado. É importantíssimo isso, minha amada. Nós precisamos, como igreja, levantarmos um clamor. Nós vemos tantas coisas que estão aí, né? Essa epidemia aí da dengue,
e muitas outras coisas que vêm surgindo, muitas outras coisas que vêm acontecendo. Nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos orar, nós precisamos, como igreja, nos posicionarmos em oração, em clamor, não só pelas nossas próprias vidas, não só, eu, pastor Marcos, eu não posso só clamar por mim, buscar para mim. Eu preciso me lembrar do meu irmão, da minha irmã. É hora de nós nos unirmos em clamor. É hora de nós buscarmos o Senhor e não desanimarmos, e não desistirmos. Vamos voltar lá para a história do cego Bartimeu. Ele tinha motivos para parar? Sim. Tinha motivos para desistir? Sim. Mas ele não desistiu. Ele sabia que uma hora o Senhor iria parar para ouvi-lo. Talvez você está clamando, orando. E você até pensa, mas parece que a minha oração, Deus não está nem aí para a minha oração. Parece que Deus não está me atendendo, não está me ouvindo. Não desista do seu clamor. Não desiste. Mãe, continue clamando pelos teus filhos. Continue clamando pela sua casa. Continue clamando pela tua família. Mesmo que pareça difícil. Mesmo que pareça impossível. Mas continue clamando. Continue orando. Continue falando com Deus. É importante você continuar clamando. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Você já pensou? Se você parar de clamar e você passar num determinado lugar e dar o seu dedinho na pedra e a pedra clamar, ou você passar num lugar e de repente a pedra começar a clamar no seu lugar. Mas isso, Deus fala isso, que se nós pararmos de clamar, as pedras clamarão. Nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos buscar o Senhor. Por isso que é importante, igreja, é importante a importância do clamor. Mas não é só isso, nós também temos que saber pedir a Deus. Nós também temos que saber o que pedimos e sabemos pedir ao Senhor. O Senhor, Ele ofereceu a Bartimeu o direito e a opção de pedir. O que queres que eu te faça? Jesus fez essa pergunta. Apesar de saber das nossas necessidades, apesar de saber de todas as coisas, Ele nos dá o direito, Ele nos dá a opção de pedir. A palavra de Deus diz: pedir e dar-se-vos-á. Então você pode pedir para Deus, você pode pedir para o Senhor e Ele vai atender, se for da vontade dEle, se for com o propósito dEle, Ele vai te atender. Ele te dá o direito, Ele te dá a opção de pedir. Aleluia! Apesar de saber das nossas dificuldades, mas Ele nos dá o direito de pedir o que nós desejamos. O Senhor demonstrou disposição para atender o desejo de Salomão.
Quando ele disse: pede o que queres que eu te dê, 2 Crônicas capítulo 1, versículo 7. Quando Salomão está lá e Jesus fala para ele, Deus fala para ele, né? Pede o que queres e eu vou te dar. E eu vou te dar. Jesus fala para mim e para você nessa noite: pede o que você quer. O que você quer do Senhor? O que você veio buscar do Senhor nessa noite? O que você veio buscar de Deus nessa noite? Peça para Ele e peça com fé, porque Ele vai te dar, igreja. Aleluia! Ele vai te atender. Ele vai atender o desejo do teu coração. Bartimeu, ele revelou a sua real necessidade. Olha o que ele diz no verso 51. Ele diz: mestre, que eu tenha visto. Nós precisamos pedir, sim, mas nós temos que revelar para Deus a nossa real necessidade. Qual é? E não responda para mim, mas qual é a tua real necessidade hoje? Qual é a tua real necessidade neste momento? Nós podemos pedir para Deus, Deus nos dá o direito de pedir. Mas tem pessoas que fazem aquela carta quilométrica para Deus. Senhor, eu quero isso, eu quero isso, 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 quero isso. E não é errado você pedir. Mas nós temos que ser objetivos diante de Deus. Olha o que ele fala aqui para nós nesse ponto. Ele fala que Bartimeu, ele revelou a sua real necessidade. Qual era a real necessidade deste homem? Era ver, era enxergar. Qual é a tua real necessidade nessa noite, minha irmã, meu irmão? Daqui a pouco nós vamos orar e você vai expor diante de Deus a sua real necessidade. Aquilo que você precisa neste momento, aquilo que você almeja neste momento, e Deus vai te dar em nome do Senhor Jesus. Amém. Ele revelou a sua real necessidade. Olha só, e ele também, ele fala para Salomão, ele também revelou a sua real necessidade. Qual era a necessidade de Salomão? Salomão, não quero respondeu aí, sabedoria. E olha o que ele fala na sua palavra, em 2 Crônicas capítulo 1, versículo 10. Ele diz assim: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderá julgar a este tão grande povo? Ele pede sabedoria e ele pede conhecimento. Uma vez eu ouvi um pregador, não me lembro onde, e eu vi esse pregador que ele falou que queria sabedoria de Deus. Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. E Deus, num congresso, pegou e colocou esse pregador, esse pastor, colocou diante de grandes homens no ministério. Grandes homens. E de repente, um desses grandes homens, grandes pregadores aí, chegou diante desse pastor, e esse pastor conversando, e eles conversando, e esse pregador, esse pastor saiu, e de repente chegou diante dele com um montão assim de livro. Você não pediu sabedoria? Você precisa fazer para merecer. Então vai estudar.
estudar. Vai estudar. Deus usou a vida deste grande pregador, desse grande pastor, para investir na vida desse pregador, para que ele estudasse, para que ele viesse adquirir conhecimento, para que ele viesse adquirir sabedoria. Mas neste caso aqui, de Salomão, ele pediu para Deus sabedoria. Ele falou, o Senhor chegou para ele e falou: o que você quer que eu te faça? E ele falou: Senhor, eu quero ser sábio, eu quero ter conhecimento. E o Senhor então atendeu o desejo dele. E olha só, a Bíblia diz que o Senhor acrescentou mais na vida dele. O Senhor deu para ele sabedoria e riqueza. Jesus, ele atendeu a solicitação do Bartimeu. Ele disse: a tua fé te salvou. Verso 52. Meu irmão, nesta noite, em nome do Senhor, eu não estou aqui como um pregador, eu tenho muito que aprender ainda para ser um pregador, mas eu vim aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vim aqui em nome do meu Deus querido. Eu não estou aqui brincando de pregador, brincando de igreja, mas eu vim aqui para te dizer que a tua fé vai te conduzir a lugares altos. Aleluia. A tua fé vai te levar a lugares altos. É como eu sempre digo: seja ousado na tua fé. Seja ousado na tua fé, meu irmão. Jesus, ele atendeu a solicitação do Bartimeu. Jesus, ele atendeu a solicitação de Salomão. E nesta noite, ele quer atender a minha e a sua solicitação. Ele quer atender ao meu e o seu clamor. Nessa noite, o Senhor quer atender o nosso clamor. E Ele vai atender se você tiver fé para isso. Se você tiver fé para isso, eu quero declarar que você vai sair daqui abençoado. Se você tiver fé para isso, eu quero declarar que você vai sair daqui com a tua resposta na mão. Se você tiver fé para isso, tiver alguém com dor, vai sair daqui sem dor. Se você tiver fé, Deus pode reverter o quadro da sua vida. Deus pode reverter o quadro das nossas vidas. Jesus, ele atendeu a solicitação desses homens. E ele quer atender a mim, ele quer atender a você nessa noite. Use a tua fé, clame ao Senhor, mas clame com força. Eu sempre uso um exemplo, e me perdoe até ser repetitivo. Mas se você pega uma criança, você põe essa criança num lugar alto e fala para ela pular, o que ela vai fazer? Ela vai pular, porque ela sabe que você não vai deixar que ela caia. Ela sabe que você não vai deixar que ela venha cair. Assim nós temos que ser diante de Deus, depositar toda a nossa fé em Deus, depositar toda a nossa confiança em Deus, clamar ao Senhor com ousadia, clamar ao Senhor com fervor no seu coração. Não clamar: Senhor, se o Senhor quiser, faça por mim. Se o Senhor quiser. Não, seja ousado. Senhor, eu clamo a Ti, eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai restaurar, eu creio que o Senhor vai restabelecer.
um louvor, aquele louvor, a Ti eu vou clamar, se for possível. E você vai clamar ao Senhor com toda a força da tua alma. Você vai clamar ao Senhor com toda a força do teu ser. Buscar com toda a força da tua alma. Queridos, Jesus ele pergunta novamente para mim e para você: o que queres que eu te faça? A mesma disposição que o Senhor mostrou em atender Bartimeu, em atender Salomão, Ele mostra a nós para atender os nossos pedidos. Ele mostra a nós para atender os nossos pedidos. Ele quer atender a minha oração. Ele quer atender ao seu clamor. Aleluias. Ele está disposto a nos abençoar. Ele está disposto a nos abençoar. Aleluia. Abra comigo João, Evangelho de João, capítulo 14, versos 13 e verso 14. Evangelho de João, capítulo 14, versos 13 e verso 14. Olha o que a palavra de Deus nos diz. E tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aleluia. Amém. Olha só. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Quando você clamar em nome do Senhor e crer, Ele vai fazer. Ele vai fazer por você. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu, diz o Senhor, não é o pastor Marcos não, eu, diz o Senhor, farei por você. Aleluia. Clame ao Senhor Jesus. Clame ao Senhor Jesus. Está doendo? Continue clamando. Está sofrendo? Continue clamando. Pastor, as minhas forças estão se acabando. Continue clamando. Pastor, está difícil. Continue clamando. Pastor, mas eu não aguento mais. Continue clamando, porque Deus é contigo. Ele vai te abençoar. Amém, aleluia. Aleluia, Jesus. Você pode se colocar de pé, meu irmão. Oh, louvado seja o Senhor. Clame ao Senhor Jesus, a tempo e fora de tempo. Não pare de clamar, não pare de orar, não pare de falar com Deus. Aleluia. Eu quero convidar você a ser ousado na tua fé essa noite. Saia do seu lugar e venha aqui ao altar. Todos em nome do Senhor. Só fica o diácono por porta. Saia do seu lugar e venha ao altar. Venha ao altar. É o momento que você vai levantar a sua voz e vai clamar ao Senhor. Eu não sei qual é a necessidade da tua vida. Nós vamos clamar também, embora o pastor